Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar a aula da gente de uma forma diferente. Então, a melhor maneira que eu achei para explicar o assunto de propriedades coligativas para vocês foi nessa maneira, fazendo alguns desenhos. Primeiramente, o que é esse assunto propriedades coligativas? Nós vimos no assunto passado que nós fazíamos solução. O que era solução? Quando a gente misturava um soluto com um solvente. Então, a mistura dos dois é que nós tínhamos a solução. Nessa solução, nós aprendemos a fazer o cálculo de vários tipos de concentração. Agora, no assunto de propriedades coligativas, nós vamos mexer apenas com o solvente. Então, são propriedades que envolvem apenas o solvente, o soluto não. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a pressão máxima de vapor. Vamos ver aqui um exemplo. Primeiramente, olha, o que eu tenho aqui é a água. Então, a água a 40 graus Celsius, ela vai apresentar uma pressão. A pressão, ela está sendo medida em milímetros de mercúrio. Nós estamos acostumados a medir a pressão em ATM. Então, vale lembrar que 1 ATM, ou seja, uma atmosfera, então 1 ATM vai ser igual a 760 milímetros de mercúrio, ok? Então, a pressão a nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. Vocês aprenderam isso no primeiro ano. Então, o que acontece? A água a 40 graus Celsius, ela vai apresentar uma pressão de vapor 55,3 milímetros de mercúrio. Aí vem a pergunta, e o que é pressão de vapor? É a pressão exercida pelo vapor quando existe um equilíbrio entre as fases líquida e de vapor numa dada temperatura. Então, quando a gente começa a aquecer a água, por exemplo, então ela sai de 25 graus Celsius. Então ela começa a ser aquecida. Então, quando ela chega a 40 graus Celsius, mais ou menos, a pressão está a 55,3 milímetros de mercúrio. Continua aquecendo, ó, vem para 60 graus Celsius. Quando eu cheguei em 60 graus Celsius, qual foi a pressão? A pressão de vapor subiu, ficou 149,3 milímetros de mercúrio. A gente vê que conforme a gente vai aquecendo a água, algumas bolinhas vão se formando nela. Essas bolinhas é justamente a pressão de vapor. Então, aqui, olha, eu tinha algumas bolinhas, aqui eu aumentei mais o número de bolinhas. Chegou o momento de sair de 60 graus, eu continuar aquecendo e ir para 100 graus. Quando eu cheguei a 100 graus Celsius, qual foi a pressão de vapor da água? 760 milímetros de mercúrio. Se vocês repararem, ela se igualou à pressão atmosférica, que é de 760 milímetros de mercúrio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Novamente, um líquido só entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. No caso da água, a pressão de vapor que ela exerce, que é 760 milímetros de mercúrio, só vai se igualar à pressão atmosférica quando ela estiver a uma temperatura de 100 graus Celsius, ok? Iniciando novamente, então, saímos de analisar a ebulição da água. Então, repetindo, a água só vai entrar em ebulição, não só a água, qualquer líquido só vai entrar em ebulição quando sua pressão de vapor ficar igual à pressão atmosférica. E qual é a pressão atmosférica? De 1 atm, que equivale a 760 milímetros de mercúrio. Pronto. Na parte de baixo, nós vamos ver diferentes pressões de vapor para diferentes líquidos a 20 graus Celsius. Então, o que eu estou visualizando aqui? Que a 20 graus Celsius, a pressão de vapor da água é 17,5 milímetros de mercúrio.
Do álcool, na mesma temperatura, será 44 milímetros de mercúrio. Isso significa o quê? Que o álcool, na mesma temperatura, vai ter uma pressão de vapor maior do que da água. Se eu for comparar o éter agora, o éter, na mesma temperatura de 20 graus, vai ter que pressão de vapor agora? 442 milímetros de mercúrio. Ou seja, quanto maior a pressão de vapor de um líquido em comparação com os outros, menor será o seu ponto de ebulição. Por que isso? Vamos analisar o seguinte: a 20 graus Celsius, a água ainda está muito longe de chegar na pressão atmosférica. O álcool ele já está um pouco mais próximo, mas o éter está muito mais próximo. Então, significa o quê? Que se eu aumentar um pouquinho mais a temperatura, o éter logo vai chegar a 760 e ele vai entrar em ebulição. Isso não vai acontecer nem com o álcool, nem com a água, que estão mais distantes do valor de 760. Então, novamente, quanto maior a pressão de vapor de um líquido em comparação com outros, menor será o seu ponto de ebulição. Quando a gente verifica isso, eu tenho aqui um gráfico. Nesse gráfico, olha, o que vai acontecer? O éter, ele vai chegar à sua pressão de vapor máxima, que é quando ele iguala a pressão atmosférica, 760, aqui temperatura, 34 graus Celsius. Então, esse é o ponto de ebulição do éter. O álcool já demora mais um pouco, ó. Ele chega a 760, ele vai entrar em ebulição aqui também, mas aqui temperatura 78 graus Celsius. E a água, a gente já sabe que ela só entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, quando ela chega a 760, que é o valor da pressão atmosférica, ela entra em ebulição, mas só entra a 100 graus Celsius. Isso significa dizer o quê? Que as ligações que existem entre as moléculas do éter são mais fracas do que a do álcool, que são mais fracas do que a da água. Por quê? Essas ligações mantêm as moléculas unidas. Se essas forças são fracas, elas logo se distanciam e vão para o estado gasoso. Então, no caso do éter, as ligações do éter são fracas. Então, logo ele vai para o estado gasoso. Eu não preciso de muita temperatura para que a pressão de vapor dele chegue a 760. É diferente da água. Eu preciso de uma maior temperatura para que eu rompa as ligações entre as moléculas de água e ela chegue a 760, ok? Ainda continuando com o assunto de propriedades coligativas, nós vamos ver o seguinte: nós vamos estudar agora a variação da pressão atmosférica e o ponto de ebulição. Vamos lá. A gente precisa lembrar que nós apresentamos uma atmosfera de quanto? 1 atm, certo? Isso a nível do mar. Então, a nível do mar, 1 atm igual a 760 milímetros de mercúrio. Essa é a nossa pressão atmosférica, certo? Então, vamos lá. Então, supondo que aqui eu tenha Adilson está a nível do mar. Então, ele vai pegar uma panela com água e colocar para ferver. Quando ele coloca essa água para ferver, qual é a temperatura que ela ferve? 100 graus Celsius. Por quê? É a temperatura que leva para que essa água e a sua pressão máxima de vapor chegue a quanto? 760 milímetros de mercúrio. Mas vamos ver o seguinte: aqui eu tenho Adilson, aqui em cima eu tenho Nelson. Nelson está aqui em cima. Então, Nelson está num lugar de maior altitude. Ele está em cima de uma montanha. Então, vamos supor que nesse tracejado inicie a atmosfera. O que vai acontecer? A camada atmosférica em cima de Nelson é menor do que a camada atmosférica que está em cima de Adilson.
Ok? Então, significa o quê? Quanto maior a camada atmosférica, maior vai ser a pressão atmosférica. Então, a minha pressão aqui é de 760. Aqui, a minha pressão é de menos de 760. Agora, aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho o Álvaro que está nadando. Então, Álvaro está aqui embaixo nadando com uma panela na mão. Ele vai colocar a água para ferver também. O que vai acontecer? A camada de atmosfera que está em cima de Álvaro é maior do que a que está em cima de Adilson, que é maior do que a que está em cima de Nelson. Então, a água de Nelson vai ferver a uma temperatura menor do que 100 graus, porque a pressão aqui em cima vai ser menor. Então, quanto menor a pressão atmosférica, menor o ponto de ebulição. Anotem isso. Quanto menor a pressão atmosférica, menor o ponto de ebulição. No caso de Adilson, ele está aqui embaixo. Então, aqui embaixo, a pressão é de 760, porque ele está a nível do mar. Então, a água ferve a 100 graus Celsius. Mas Álvaro, que está aqui embaixo, então, a pressão vai ser maior, a pressão atmosférica. Então, a água vai ferver a uma temperatura maior do que 100 graus. Então, significa o quê? Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Portanto, menor o ponto de ebulição. No nosso dia a dia, muitas vezes nós usamos, na hora de fazer algum tipo de alimento, a panela de pressão, porque a gente sabe que ela é mais rápida do que a panela comum. A pergunta é, por que a panela de pressão cozinha mais rápido? Então, o próprio nome diz, panela de pressão. Então, ela vai ter uma pressão maior do que a panela comum. A panela comum, o máximo que ela chega é a 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica. No caso da panela de pressão, ela vai chegar a uma pressão de 2 atmosferas, o que equivale a 1.520 milímetros de mercúrio. Ora, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, se na panela comum a água ela vai ferver a 100 graus Celsius e fazer o cozimento de um alimento, na panela de pressão ela vai ferver a 120 graus. Então, na realidade, o que faz o cozimento do alimento não é o aumento da pressão, é o aumento da temperatura, certo? Mas, nesse caso, aqui, se eu coloco numa panela de pressão, precisa lembrar que quanto maior a pressão, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, na panela de pressão, os alimentos são cozidos a uma temperatura de 120 graus Celsius. Aqui nós temos agora o diagrama de fases. Então, nesse diagrama de fases, nós vamos encontrar o estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor, gás ou estado gasoso. Então, aqui é justamente essas linhas correspondem às mudanças de estado físico. Então, sólido para líquido será o quê? Será a fusão. Líquido para sólido, solidificação. Líquido para vapor, vaporização. Vapor para líquido, condensação ou liquefação. Sólido para vapor, sublimação. Vapor para sólido, sublimação. Então, se vocês repararem, há um encontro aqui entre essas linhas que vão marcar os limites entre o estado sólido, o líquido e o gasoso. Então, esse encontro é chamado de ponto triplo. Esse ponto triplo, ele é característico de cada substância ou cada solução. Então, cada um deles vai apresentar o ponto triplo. O que é isso? É o equilíbrio entre as fases sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo.
Mas para eu chegar no ponto triplo, eu vou precisar de uma pressão específica e uma temperatura específica, ok? Então, nas questões, quando ele quiser saber qual é a mudança de estado físico ou alguma coisa que envolva diagrama de fases, ele irá dizer a vocês qual é a pressão que ele está considerando e qual é a temperatura. Ok, meus queridos? Vocês acham que eu iria falar somente do solvente? Acho que estava muito fácil, né? Aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Abaixa a pressão, abaixa a temperatura. Será que o soluto não se mete no meio também, não? O soluto vai se meter no meio. Então, quando eu adiciono um soluto não volátil, aí vamos lá, primeiramente, o que é um soluto não volátil? É aquele que não evapora com facilidade, ou seja, é aquele que tem alto ponto de ebulição, tá bom? Então, os solutos voláteis são solutos com altos pontos de ebulição, e eles se dividem em solutos moleculares e solutos iônicos. Solutos moleculares são aqueles que se ligam por ligação covalente. Exemplo, o açúcar. Solutos iônicos são aqueles que se ligam por ligações iônicas. Exemplo, o sal. Então, vamos ver agora, nessa parte, qual é a diferença. Sempre que eu adiciono um soluto molecular, o nome já diz, molecular ele forma moléculas. Moléculas não vão se separar na água. Então, um soluto molecular, o que vai acontecer? Se eu adiciono 1 mol de glicose no início, no final eu vou ficar com 1 mol de moléculas de glicose. Então, não vou alterar, olha. Vejam que eu tenho 1 mol no início e 1 mol no final. Agora, se eu adicionar 1 mol de cloreto de sódio, eu vou originar 2 mols de íons. Porque, olha, vê que eu alterei, saí de 1 para 2. Por quê? Quando eu adiciono um soluto iônico na água, o cátion, ele vai se separar do ânion. O cátion é sempre o primeiro elemento químico. O que sobra é o ânion. Então, o soluto iônico, quando é adicionado à água, ele vai se separar. Nesse caso aqui, ó, eu separo o cloreto de sódio. Eu vou ter um cátion e vou ter um ânion. Nesse caso, eu vou ter 2 mols de íons. Então, é necessário saber, antes de tudo, se o soluto é molecular ou se é o iônico. Aí vem, e qual é o soluto que mais mexe com o solvente? É o molecular ou é o iônico? É o iônico, ok? Então, se eu adiciono um soluto não volátil a um solvente, supondo a água, eu estou agora em propriedades coligativas. Então, propriedades coligativas são modificações no solvente quando nós adicionamos um soluto não volátil. Então, a primeira propriedade coligativa que nós vamos estudar vai se chamar o quê? Tonoscopia. O que é a tonoscopia? É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Então, vamos supor o seguinte: eu estou aqui com água pura. Então, nesses compartimentos aqui, nos 5 compartimentos, eu estou com 1 quilo de água, ok? Sigam o que eu estou explicando, não fiquem lendo tudo não. Vamos lá. Nos 5 compartimentos, eu estou com 1 quilo de água, 1000 gramas. Nesse primeiro compartimento, eu estou somente com água pura. Então, nessa temperatura, a pressão de vapor da água, ela está igual a 31,82 milímetros de mercúrio, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 mol de glicose. O que eu disse? Quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente, a pressão máxima de vapor ela vai diminuir,
tá bom? Então, quando eu adicionar glicose, lembrando que glicose é um açúcar, então é molecular. Quando eu adiciono 1 mol de glicose, o que vai acontecer? A pressão, ela vai diminuir. Ela vai sair de 31,82 e vai para 31,26. Quando eu adicionar 2 mols de glicose, a pressão ela vai diminuir mais ainda. Então, isso significa o quê? Que a quantidade do soluto, ela também influencia na pressão de vapor. Quanto mais soluto eu adicionar, maior o efeito que ele vai originar. Então, aqui, o que eu fiz? Eu adicionei 1 mol, aí eu abaixei a pressão para 31,26. Quando eu adicionei 2 mols, eu baixei a pressão agora para 30,70. Aí vem. Mas quando eu adicionei 1 mol de sal de cozinha, a pressão ficou também 30,70. Por quê? Porque 1 mol de sal de cozinha, lembrando, sal é um soluto iônico. Então, quando eu adiciono ele na água, ele irá originar 2 mols de íons. Então, esse 2 mols vai equivaler com os 2 mols do meu soluto molecular. Então, um soluto iônico é mais eficiente do que um soluto molecular. Então, com apenas 1 mol de sal, eu consegui o mesmo efeito do que os 2 mols de um soluto molecular, que foi a glicose. Aí aqui eu piorei mais a situação. Ó, eu adicionei 1 mol de cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, se vocês forem ver, ó, eu tenho 1 cátion e quantos ânions eu tenho? Eu tenho 2. Então, no final, eu vou originar quantos mols de íons? Vou originar 3 mols de íons. Então, a minha pressão ela vai diminuir mais ainda. Ela vai para 29,14 milímetros de mercúrio. Então, novamente, o que é a tonoscopia? É estudar a diminuição que ocorre na pressão de vapor. Através de quê? De adição de um soluto não volátil, independente se ele é molecular ou se ele é iônico. A próxima propriedade que nós vamos ver é a ebulioscopia. O que é a ebulioscopia? É o estudo da elevação do ponto de ebulição do solvente de uma solução. Então, significa o quê? Vamos supor o seguinte: chego em casa, eu coloco a minha água para ferver. Não olhem o resto não, tá bom? Coloco a minha água para ferver. Então, a minha água ela vai ferver a 100 graus Celsius. Então, água fervendo. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar sal. Joguei sal lá dentro. Quando eu jogo sal, as partículas de sal ficam como se fossem obstáculos. Então, o vapor não vai sair, ou seja, as bolinhas não vão sair. Então, o que vai acontecer? A água, ela vai parar de ferver. Ué, sempre que eu adicionar uma quantidade de sal numa água fervendo, automaticamente ela não fica mais fervendo? Sim, ela para de ferver na hora. Por quê? Porque o sal será um obstáculo para a formação do vapor. Mas a água ela quer vencer esses obstáculos. Então, para ela vencer esses obstáculos, ela precisa aumentar a sua energia. Para ela aumentar a sua energia, ela precisa aumentar a temperatura. Então, o que acontece? Moléculas de água precisarão de mais energia para vencer os obstáculos. Quem são os obstáculos? Seu sal. Então, para ela conseguir maior energia, ela vai aumentar a temperatura para que ela ferva novamente. Então, uma água com sal, ela vai ferver a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, certo? Então, isso a gente chama de ebulioscopia. Se a água sozinha, ela pura, ferve a 100 graus Celsius, quando eu adiciono um soluto não volátil a ela ferve novamente, mas não mais a 100 graus Celsius. Ela vai ferver a uma temperatura maior. Isso chama-se ebulioscopia.
A próxima propriedade que nós vamos estudar é a crioscopia. O que é a crioscopia? É o estudo da diminuição do ponto de congelamento, ou seja, do ponto de fusão. O ponto de fusão é a mesma coisa que ponto de congelamento de um solvente, certo? Então, o que significa isso? Olha, se na ebulioscopia eu aumento o ponto de ebulição, na crioscopia eu vou abaixar o ponto de fusão. Então, supondo aqui, a água pura irá congelar a 0 graus Celsius, certo? Mas se eu adicionar 1 mol de glicose, ó, aqui, ó, glicose é soluto, não volátil, só que ele é molecular. Quando eu adiciono 1 mol de glicose, ela irá originar 1 mol na solução. Então, a temperatura de congelamento ela vai diminuir, olha. Ela vai sair de 0 graus e vai para menos 1,86 graus Celsius, certo? Agora, água pura, 0 graus Celsius. O que eu fiz? Adicionei 1 mol de cloreto de sódio. A gente viu que o cloreto de sódio é um soluto iônico. Então, ele irá originar 2 mols de íons. Então, 1 mol de cloreto de sódio origina 2 mols de íons. Que 2 mols são esses? O sódio sozinho e o cloro sozinho. Soluto iônico se separa em meio aquoso. Então, o que vai acontecer? Na hora em que eu adiciono o cloreto de sódio, a temperatura de congelamento da água ela vai para menos 3,72 graus Celsius. Ou seja, se quiserem fazer isso em casa, vocês façam. Vocês vão colocar em compartimentos iguais água pura e água com sal. Coloquem no congelador da casa de vocês. Esperem para tirar no dia seguinte. O que vai acontecer? O congelador, ele está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, aquele recipiente que está com água pura, ela vai congelar. Mas aquele que está com a água e o sal não vai congelar. Por quê? Porque ele só vai congelar a uma temperatura de menos 3,72 graus Celsius. E o seu congelador não chega a essa temperatura. Então, ele vai continuar líquido, ok? E a última propriedade coligativa será pressão osmótica e osmose. Primeiro, vamos lembrar o que é osmose, porque vocês já viram osmose no primeiro ano, nas aulas de biologia. Então, olha aqui. Aqui eu tenho um compartimento, certo? Um recipiente, desculpe, que ele é dividido por uma membrana semipermeável. O que significa semipermeável? Algumas coisas vão passar por ela e outras não. Então, de um lado eu vou ter água e do outro eu vou ter água mais glicose. Então, significa o quê? Que a água mais glicose apresenta uma concentração maior do que a água. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? O solvente irá atravessar as paredes da membrana semipermeável para diluir a solução concentrada. Então, o que é osmose? Vai ser a passagem de solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Mas, para impedir isso, ou seja, porque seria muito fácil sair assim, vou atravessar. Pronto, aí ocorreu a osmose. Não é assim fácil. Existe uma coisa chamada pressão osmótica. Então, o que vai ser a pressão osmótica? Será a pressão externa que ela deverá ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição, ou seja, para evitar a entrada do solvente. Então, nós vamos ver essa mesma situação agora, só que aqui embaixo. Aqui eu tenho uma vidraria em forma de U, certo? E aqui eu tenho, separando, uma membrana semipermeável. De um lado eu coloco água,
do outro eu coloco a solução mais concentrada, que nesse caso é a água com glicose. Após um certo tempo, o que vai acontecer? A água ela vai sair do recipiente dela, ou seja, de onde ela está, e vai ocupar o lugar da solução mais concentrada. Isso é a osmose. Então, a gente já espera por isso. Mas o que nós vamos fazer? Então, isso aqui é a letra π. A letra π significa pressão osmótica. Eu vou exercer uma pressão em cima dessa solução concentrada, empurrando ela para baixo, pressionando ela, para impedir que esse solvente que esteja aqui na solução menos concentrada migre novamente para ela. Então, isso é a pressão osmótica. É a pressão externa que a gente exerce em uma solução mais concentrada para evitar que o solvente vá para ela. Ok, meus queridos? E assim a gente finaliza o assunto de propriedades coligativas. Ok, meus queridos, então o assunto encerrou. Então, agora eu vou colocar alguns exercícios de múltipla escolha. Não são exercícios complicados, são exercícios de acordo com a explicação que vocês tiveram agora sobre o assunto de propriedades coligativas. Então, o primeiro vai ser na página 108, eu vou querer que vocês resolvam as questões 1, a 2, a 4 e a 6, ok? Na página 111, eu vou querer que vocês resolvam as questões 7, a 9 e a 10. Na página 115, eu vou querer que vocês respondam as questões 12 e 13. E na página 120, eu vou querer que vocês respondam as questões 14 e 15. Essa página aqui é de osmose ou osmoscopia. Essa daqui é de criometria ou crioscopia. Essa daqui é a de ebulioscopia ou ebuliometria, e essa aqui é de pressão de vapor e de tonoscopia, ok? Então, um beijo para vocês, um ótimo final de semana e até semana que vem. Então, semana que vem eu vou iniciar a aula com a correção dos exercícios, nós vamos discutir as questões e nós vamos entrar em um assunto novo, certo? Um beijo.